E aí, pessoal, beleza? A partir desta aula, eu vou sempre passar o conteúdo teórico seguido da explicação de como vocês podem fazer os cálculos no Excel, tá bom? Que é um software mais famoso aí de planilha de dados. Gente, o que, que são medidas de tendência central? Vamos tentar entender uma situação. Sempre que você compila uma grande quantidade de informações sobre determinado assunto, tá? É normal que a maioria dos dados que você coletou fiquem próximos a um centro, tá, estabelecido. Por exemplo, vamos supor que você mediu a altura de 100 pessoas. Essa altura de 100 pessoas vai variar, vai ter pessoas com mais de 2 metros, pessoas de 1,50 m e alguma coisa, mas a maioria das pessoas vai ter ali próximo a 1,65 m, 1,70 m, 1,75 metros. O que vai acontecer? A maioria dos dados vão ficar agrupados dentro desse intervalo, tá? E vai ter um númerozinho ali bem central, bem no meio, que ele vai ser um bom representante da maioria dos dados. Ou seja, a maioria dos dados vão estar próximo a esse valor. Esse valor é a nossa tendência central, é a nossa medida de tendência central. Geralmente é a média, tá? Que vai ser essa medida, mas em alguns casos a gente tem outras medidas, como por exemplo a mediana e a moda, tá? Essas medidas de tendência central, na maioria das vezes, já informam muitas coisas sobre aquele conjunto de dados que a gente tem. E a gente vai trabalhar e eu vou mostrar as três aqui para vocês, tá? A média, a mediana e a moda, tá bom? Geralmente a média, só a média já é suficiente, mas em algumas situações que eu vou mostrar para vocês, a média não é a melhor medida para a gente estar utilizando, tá? Para explicar direitinho, eu vou usar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu vou mensurar a altura de laranjeiras, tá? Então eu vou pegar várias laranjeiras aí, eu vou selecionar laranjeiras de mesma idade, vamos supor laranjeiras aí com 2 anos e meio, por exemplo, tá? Em um determinado pomar. Por que eu estou selecionando algumas laranjeiras de mesma idade e não vou medir todas? Porque é complicado medir todas, tá? Então estou selecionando uma faixa apenas para mim estar trabalhando. Isso já é uma questão interessante. Bom, vamos pensar aqui com vocês. Será que eu vou ter laranjeiras de tamanhos muito diferentes? Por exemplo, será que eu vou ter uma laranjeira de 10 metros e outra laranjeira de meio metro? Será que isso vai acontecer? Ou será que a maioria das laranjeiras vão ter mais ou menos, pelo menos mais ou menos ali, a mesma altura ou alturas aproximadas, tá? Se você tem um conjunto de dados e você está observando esse conjunto de dados e eles têm características em comum, nesse caso as laranjeiras têm a mesma idade, é de se esperar que elas tenham mais ou menos a mesma altura, tá? Se isso acontecer, a média já vai ser uma boa medida para você usar como tendência central, tá? Aqui nesse exemplo, eu vou catalogar os dados de laranjeira, tá? Eu vou deixar aqui uma régua, tá, com altura, e eu vou colocar todas as laranjeiras que a gente mensurou, tá? Todas as laranjeiras mensuradas aqui. Note que a maior laranjeira teve ali próximo a 4,5 metros e a menor laranjeira teve ali próximo a 2 metros. Isso significa que a diferença entre a maior e a menor é de aproximadamente ali 2,5 metros, tá? Mas a maioria dos indivíduos não está, não estão próximo a 2 metros e não estão próximo a 4,5 metros, que são o máximo e o mínimo. A maioria das laranjeiras tem ali entre 2,50 metros, 3,25 metros, tá? Então, se a gente for estabelecer uma faixa aqui, a maioria das laranjeiras está ali próximo aos 3 metros. Quando a gente calcula a média, de todos os indivíduos aqui, notem que aqui eu estou colocando cada indivíduo aqui nessa régua para a gente poder ver todos esses indivíduos, ó. Quando a gente calcula a média, a gente vê que a média desses indivíduos, ó, da laranjeira 1 até a 10, é de 2,99, tá? Então a média está aqui e a maioria dos indivíduos está próximo à média, tá bom? Então as alturas dessas laranjeiras estão próximas à média. Significa que provavelmente a média é uma boa medida para você aferir as alturas das laranjeiras. Na maioria dos casos isso vai acontecer, tá? Mas Wagner, como você calculou a média? Vamos esquecer fórmulas estatísticas e vamos ver aqui, ó. A média nada mais é do que a altura da primeira, da segunda, da terceira. Eu coloquei isso em forma de planilha de dados, né? Da quarta, da quinta e assim por diante. Soma todas as alturas
e depois de somar todas as alturas, você divide por quantos indivíduos você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter o meu somatório dividido pelas 10 laranjeiras, que são minhas 10 amostras, tá bom? Então, a média aritmética vai ser a nossa primeira medida de tendência central. Basta você somar todos os valores e dividir pelo número de amostras. Pessoal, a fórmula estatística é essa daqui, tá? Eu não quero que vocês decorem fórmulas estatísticas. O que é XI? XI significa que todos os indivíduos vão estar aqui. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. E esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. Então você vai somar todos os indivíduos, tá? Todos os indivíduos em relação àquela variável, que no caso é a altura. E vai dividir pelo número de indivíduos que você tem ou o número de amostras, tá? Aqui no material eu deixo para vocês as explicações, essas explicações tem no vídeo, tá? Para vocês compreenderem como que é feito, né? Como que a gente segue a fórmula matemática. E a fórmula matemática está aqui maiorzinha para vocês verem. Como vocês podem ver, o símbolo de média é X com essa barrinha, tá? Esse é o símbolo de média para dados amostrais, quando você tem amostras, tá bom? Pessoal, vamos fazer um pequeno teste, vocês vão entender a importância dele em futuras aulas, tá? Um pequeno teste aqui que é uma propriedade da média. Vamos calcular a diferença entre cada valor de cada árvore e a média que a gente encontrou, tá? E depois a gente vai somar tudo. Então nós temos aqui, a gente vai pegar cada valorzinho, vai subtrair a média e depois a gente vai fazer a soma, basicamente isso. Então, eu vou pegar minha planilhazinha ali, laranjeira 1, 2, 3 até a 10. Eu tenho as alturas dos indivíduos, tá? E eu vou simplesmente tirar a média, cada altura menos a média. Você vai perceber que quando a gente realizar essa equação, alguns dos resultados vão ser negativos. Por exemplo, 2,4 menos 2,99 vai dar um número negativo. E outros positivos, 3,3 menos 2,99, um número positivo. Tá? Então, quando a gente pega todos esses valores aqui, ó, tá? O que eu tenho no final das contas? Eu vejo que a primeira laranjeira ela tem um desvio de menos 0,59 em relação à média. Entenderam? É a diferença da altura daquela árvore em relação à média das alturas das árvores. A segunda laranjeira tem um desvio de 0,01 positivo, tá? Porque ela é maior do que a média, e assim por diante. Esses desvios aqui vão ser importantes para a gente, tá bom? Lá na frente a gente vai calcular o quadrado desses desvios para a gente chegar em algumas outras métricas, tá bom? Pessoal, quando a gente soma todos os desvios, o resultado é igual a zero, essa é uma propriedade da média, tá? Então, quando a gente faz essa equação de pegar cada valorzinho menos a média e fazer o somatório depois, somatório é sempre depois, né? A gente dá o valor igual a zero, encontra um valor igual a zero. Essa é chamada de primeira propriedade da média. Eu não vou ficar esmiuçando muito em relação às propriedades da média, mas essa é particularmente interessante para a gente no futuro, tá bom? Wagner, beleza, mas então se a média é uma medida tão boa, porque ela consegue representar a maioria dos meus dados, me mostra uma situação onde a média pode não ser legal, tá? Pode não ser a melhor medida. Vamos pegar essa situação aqui, onde eu tenho árvores muito pequenas e árvores muito grandes. Notem que de todas as árvores que eu tenho aqui, eu tenho 5 pequenininhas e 5 grandonas. Quando a gente coloca esses dados em uma régua, então eu vou pegar essas alturas e vou colocar aqui numa régua, olha o que acontece. Eu tenho algumas árvores pequenas, outras grandes. Ao calcular a média deu aqui, ó, próximo a 3, a média desses valores. Pensa comigo, a média representou a maioria das árvores? Será que representou? Se você prestar atenção, a média não representou nenhuma árvore nesse caso. Ou você tem árvores grandes ou você tem árvores pequenas. Então, para esse tipo de situação, usar a média não é a melhor medida de tendência central, tá? Mas, Wagner, e se o meu conjunto de dados for muito grande e for mais difícil de perceber isso no meu olhômetro? Existem alguns cálculos que a gente faz para verificar se a média é uma boa medida de tendência central, tá bom? Esses cálculos a gente chama de normalidade dos dados e eu vou mostrar em aulas posteriores, ok? Então, nessa aula eu quis mostrar para vocês quando que a média é útil, quando ela representa a maioria dos dados, e quando a média não deve ser usada, ou seja, quando ela não representa a maioria dos dados, ok?
E aí, pessoal, tudo beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como calcular a média, tá bom? Sempre que vocês forem calcular alguma coisa no Excel, é bom que os dados estejam organizados, bonitinhos, tá? Então vamos supor que eu queira calcular a média de altura de pessoas, tá? Sempre escreva à frente daquela variável a métrica que você usou para medir, o sistema de unidade. Nesse caso eu vou medir as pessoas em metros, tá bom? Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então eu tenho as alturas das pessoas. Mas é legal você colocar aqui quem são as pessoas, tá? Então você vai organizar uma planilha onde ela vai ter as pessoas, o nome das pessoas, e aqui as alturas dessas pessoas. Vamos supor que você mediu a altura da pessoa 1, da pessoa 2, pode colocar o nome dessas pessoas, tá? Então você tem a altura dessas pessoas aqui. Aí a primeira pessoa você mediu, tem uma determinada altura, a outra você mediu, tem outra determinada altura, e assim por diante, tá? Eu estou chutando valores aqui. Você pode fazer isso com parênteses, você pode fazer isso com pessoas da sua sala de aula, e você vai notar que a maioria das considerações que eu vou mostrar aqui para vocês acontecem aí para a maioria dos dados, principalmente dados de altura, né? Vamos lá. Olha só como você calcula a média, tá? Basta você vir aqui embaixo dos seus dados, nesse caso, embaixo dos dados, o que você quer realizar aquela média, né? Nesse caso, a variável aqui é a altura. Você vai colocar igual e vai escrever med, tá? Por que med? Tem que ter o acento, porque média tem acento. Vai dar 2 cliques aqui na média, vem aqui, ó, e seleciona os dados, tá bom? Você acabou de calcular a média. Pronto, tá feito. Nossa, Wagner, mas então é só isso? Gente, não é só isso, tá? Sempre que você tem um conjunto de dados, selecione esse conjunto de dados, clica em inserir, tá? E clica aqui em gráficos, gráfico de dispersão, tá? Por que é interessante você fazer isso? Você vai verificar se existe alguma altura que está muito discrepante em relação às demais alturas. Então aqui, por exemplo, ó, cada um desse pontinho aqui é uma pessoa, tá? E aqui eu consigo ver as alturas dessas pessoas. Vou deletar somente essas linhas aqui de fora. Tá? Por que isso é importante? Vamos supor que você cometeu algum erro na hora de você digitar os dados e sem querer você digitou uma altura de 2,98. Olha o que vai acontecer com o seu gráfico. A maioria das alturas todas próximas e uma altura muito discrepante. Opa, é melhor eu olhar essa informação aqui, eu vou olhar a informação e vou ver se realmente eu digitei alguma coisa de errado, porque nem faz sentido uma pessoa de 3 metros. Se você clicar aqui no gráfico, clicar aqui nessas bolinhas, você pode passar o mouse aqui em cima e ele vai te dar algumas informações. Note que o mouse está falando que o ponto 5, tá? Ele tem uma altura de 2,98. Aqui, ó, o meu ponto 5, tá? Então você já sabe que ali provavelmente tem um problema. E a mesma coisa se fosse o contrário. Vamos supor que você vem em média a altura de uma pessoa, digitou errado, deu 0,77. Você vai perceber aqui que tem um problema, tá? Provavelmente um dado digitado errado. Ah, Wagner, não é errado não, essa é uma criança e todos os outros são adultos. Opa! Então, se você quer analisar adultos, talvez você deva descartar essa informação aqui, tá bom? Então, neste exemplo aqui, ó, note que a média, que foi de 1,73, eu vou fazer uma pequena linha aqui para vocês verem, ó, mais ou menos aonde ficou a média. Note que a maioria dos indivíduos está próximo da média. Ou seja, o desvio de cada indivíduo em relação à média é baixo. Tá? De modo geral, ele é baixo. Então, a média é uma boa representativa desses dados. Ok?